TJGO comemora 143 anos no dia 1º de maio. Plantão online passará a funcionar a partir da próxima segunda-feira. Modelo de conciliação do TJGO é referência para outros tribunais. E você vai conferir uma entrevista com o juiz Adegmar José Ferreira. Esses são os destaques da Agenda Judiciária desta semana, que já está no ar. O TJGO vai comemorar 143 anos nesta segunda-feira, dia 1º de maio. E o Agenda Judiciária convida você para conhecer a história do Judiciário goiano e seus bastidores. A história da Justiça Goiana inicia em 1º de maio de 1874. A cidade a receber a sede do Judiciário era a então capital Vila Boa de Goiás, hoje Cidade de Goiás. Então, em 1873, através do decreto imperial, foi criado o Tribunal da Relação em Goiás, 6 ou 8 de agosto de 1873. E sua instalação se deu a 1º de maio de 1874, constituído inicialmente de 6 desembargadores, todos de fora, que aí não havia o ensino jurídico em Goiás, foi ser criado no início do século XX. Goiás estava muito afastado dos centros mais populosos e mais progressistas da nação. Eles foram buscar, para formar esse tribunal, nomes que vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia e de outros estados. E ali se formou o primeiro tribunal. Há 140 anos, aqui era o edifício número 1 do Largo do Rosário. A rua ganhou outro nome, Coronel Luiz Guedes de Amorim. Mas o prédio continua o mesmo. Bem-vindos à primeira sede do Judiciário Goiano. Na cidade de Goiás, o prédio continua o mesmo. E quem vê o antigo e primeiro Tribunal do Júri já imagina quanta história o lugar carrega. Quando tinha um júri assim, que era mais interessante para a população, que envolvia, né, réus ou vítimas mais conhecidas da população, o pessoal queria assistir, ali criava um tumulto mesmo. Ficava pessoas do lado de fora, na janela, ficavam na porta, lá naquela entrada, e aguardando até, às vezes até altas horas da noite, porque tem audiência que vai até o julgamento vai até altas horas da noite, né? E ali, então, o pessoal ficava até esperar a decisão do juiz, até a sentença final. A dimensão aqui da sala é pequena, né? Então não comportava, então eles se ajuntavam pelos corredores. E era interessante, na época havia assim, uns juízes muito liberais. Não havia aí, hoje, como tem a distribuição de senha, seleciona o pessoal para assistir esses debates. Não havia assim, nenhuma restrição ao comparecimento público. Esses júris de grande repercussão, além da lotação da sala, também os corredores, como também aqui no pátio. Aqui ficava aí sempre em grande número de pessoas aglomeradas esperando o resultado do julgamento. Quando ele foi instalado, em 1874, esse era um sobrado. Então foi alugado, o proprietário do sobrado aluga para a justiça. E é interessante também que esse proprietário foi também funcionário do tribunal, foi o primeiro secretário desse tribunal. E ele funcionou aqui até na década de 20.
e durante a necessidade de uma reforma foi transferido por um período de 2 anos lá para o prédio onde funcionava a Faculdade de Farmácia e Odontologia e posteriormente o Gabinete Literário Goiano. Na época da reforma do fórum, é que nós todos os cartórios, fomos para o Convento do Rosário. E ali nós permanecemos até completar a reforma. Lá a gente não tinha onde nem colocar os processos. Era calhamaço de processo, né? Com o tempo, a Justiça precisou ir além das serras que rodeiam a cidade histórica de Goiás. Em 1937, a jovem Goiânia começava a ganhar forças e se tornava capital do estado. O tribunal funcionava no prédio ao lado do Palácio das Esmeraldas. Ele estava já superlotado, não havia mais como expandir. Dentro de pouco tempo, eu localizei onde atualmente está construído o prédio. Estava totalmente vazio aquela área. Naquele tempo era mais fácil, tinha muitos terrenos, o estado tinha terreno por todos os lugares. Eu falei, aqui vai ficar bom. Então fiz o levantamento daquela área com medição, topógrafo, levei um estudo pronto para o Dr. Jaci de Assis. Esse terreno eu acho que é grande, mas o tribunal pode crescer e dá para construir um prédio muito bom, está bem localizado, setor oeste, e dá para construir. E levei o levantamento da planta, medição, tudo, levei a presença dele e ele então ofereceu esse terreno ao tribunal. Aí começou a história da construção do prédio do tribunal, onde atualmente se encontra. Além da comemoração do aniversário do tribunal, o dia 1º de maio será um marco quanto à modernização do tribunal. Isso porque passará a funcionar o plantão judicial online. Confira. A medida foi instituída pelo presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, e em breve será estendida também ao 1º grau. Com a novidade, magistrados e servidores não vão mais precisar se deslocar até as instalações físicas do TJGO durante os plantões. Para o presidente da Comissão de Direito Digital e Informática da OAB, a medida trará maior celeridade e praticidade, beneficiando advogados, magistrados e o jurisdicionado. Antes a gente tinha que ter o trabalho, os advogados tinham que ter o trabalho de se deslocar até o fórum para levar a petição impressa, os documentos. O serventuário recebia essa documentação, depois tinha um outro trabalho de levar até o juiz plantonista. Depois que houvesse também a decisão, voltava ao processo, a documentação física para informar o advogado e depois para fazer o cumprimento de eventual ordem que fosse concedida. Com o sistema online agora, o advogado não precisa se deslocar. Ele pode, utilizando seu certificado digital, ele faz o peticionamento utilizando a internet, o sistema PJD, só basta colocar na área de distribuição que é para o plantão e aí ele aguarda a decisão ali no sistema eletrônico. E o que é mais interessante, que o tribunal está colocando à disposição meios alternativos também de se conversar com todos os serventuários, inclusive o magistrado que estiver atendendo o plantão. Permitindo então ao advogado saber a situação que está, ter uma interlocução, até mesmo eventualmente ponderar alguma urgência ou alguma peculiaridade do seu caso. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO nos últimos dias. Pai terá de pagar pensão alimentícia à filha maior de idade. Um empresário terá de pagar pensão alimentícia de um salário mínimo à filha maior de 18 anos que cursa ensino superior em Goiânia. A decisão unânime é da 4ª Câmara Civil do TJGO, que manteve sentença da comarca de Formosa.
O relator, desembargador Quisleu Dias Maciel Filho, entendeu estar provado que a jovem necessita de recursos para arcar com as despesas de moradia e alimentação. Banco é condenado pela Justiça a recalcular dívida de cartão de crédito. O Banco BMG foi condenado a recalcular uma dívida de 7 anos que já superou em 3 vezes o valor inicial. Conforme sentença do juiz Leonardo Nassif Bezerra, da 2ª Vara da Comarca de Uruaçu, a instituição financeira não foi transparente ao oferecer, em vez de um empréstimo consignado, um saque de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento. Por causa da indução a contratar a modalidade mais onerosa ao consumidor, a instituição financeira terá de pagar R$ 8.000 por danos morais ao correntista. O município de Itumbiara terá de pagar verbas trabalhistas à funcionária temporária. O município de Itumbiara foi condenado ao pagamento de verbas trabalhistas como férias, 13º salário e fundo de garantia por tempo de serviço a uma auxiliar de serviços gerais em razão de a prefeitura ter deixado de efetuar a quitação da remuneração pelos serviços prestados. A decisão unânime é da 5ª Câmara Civil do TJGO, tendo como relator o juiz substituto em 2º grau, Sérgio Mendonça de Araújo. E a seguir você confere uma entrevista com o juiz Adegmar José Ferreira sobre as possíveis mudanças no Código de Processo Penal. É daqui a pouco. A Agenda Judiciária já está de volta e você acompanha agora o quadro Justiça em Foco com Giovanni Gomes. O Justiça em Foco de hoje recebe o doutor Adegmar José Ferreira, ele que é juiz da 10ª Vara Criminal aqui de Goiânia. Doutor, eu primeiro quero agradecer a participação do senhor e começar falando hoje sobre o nosso assunto, que é o projeto de reestruturação do novo Código de Processo Penal. Como que vai funcionar essa reestruturação? O novo código, o projeto do novo Código de Processo Penal, na verdade, é o viçareiro para toda a população brasileira e especificamente para nós, da Justiça como um todo, né? Não só para o Judiciário, o Ministério Público e também os aparelhos investigatórios, né? No caso, a chamada Polícia Judiciária, né? Porque ele altera significativamente alguns aspectos importantes do inquérito policial, né? E no campo do processo também, no âmbito judicial, ele propõe mudanças significativas, né? Dentre elas, né, tem uma mudança que eu vejo com muita relevância, é a questão do tratamento dispensado à vítima. Vamos ter um capítulo específico, né, que trata de certas garantias, certos suportes que o Estado terá que dar à vítima no momento em que ela passa por uma situação criminal, em que ela é vítima de um fato criminoso, né? Então essa é uma mudança significativa. Temos inúmeras mudanças, né? Temos mudança, por exemplo, no interrogatório, né, do acusado. Ele passa a ser também para o acusado um instrumento de defesa, importante. Hoje ele é mais um elemento de prova do que propriamente de defesa, né? Entre outras mudanças muito significativas que o legislador traz para o sistema de justiça penal brasileiro. Doutor, o atual código ele é de 1941. Isso. O Código Penal. Qual que é a importância dessa mudança hoje para os dias atuais? Isso. Eu acho bastante relevante essa atualização do sistema, porque de 1941, quando o Código nosso foi instituído, né, que entrou em vigor em 1942, né, o Brasil vivia uma outra realidade, né, não só no que tange ao aspecto desenvolvimento, né, a massa imensa da população era rurícola, ou seja, vivia-se no meio rural. Na cidade, né, o número de habitantes era muito menor no âmbito citadino, ou seja, do espaço citadino, né? E, além do mais, ao longo desses anos, né, nós tivemos uma série de evoluções tecnológicas, por exemplo, né? Mudanças culturais importantes. Só para você ter uma noção, o Código Penal de 1940, que entrou em vigor em 41, e o Código de Processo Penal de 41 entrou em vigor em 1942, o Código Penal ele trazia figuras culturalmente interessantíssimas. Por exemplo, o conceito de mulher honesta,
certo? O conceito de mulher virgem, o conceito de mulher de recato, né? Tudo isso estampado no Código Penal de 1940. E o Código de Processo Penal, que tem por principal finalidade, principal objetivo, né, tornar a lei penal dinâmica, ou seja, em possibilidade de aplicação, de movimentação através do processo, também, ao longo desses anos todos, ele sofreu uma série de mudanças, né, de formas pontuais. Uma delas é a mudança de 2008, né, em relação ao júri popular, né, os procedimentos, né, que foram sofrer alterações significativas, tudo isso em razão principalmente dessa evolução, né, considerando aspectos, como você mesmo colocou, aspectos culturais, né? A cultura de 1940 é totalmente diferente da cultura de 2000 do século XXI, né? No caso de 2017, que é o ano que nós nos encontramos, né? Nós não tínhamos o WhatsApp, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos computadores, né? E uma série de outros aspectos que constituem grande evolução, né? Social, né? E dentro desse projeto chega aí uma novidade, que é o juízo de garantia, que é bastante questionável a entrada dele ou não nesse novo código. Isso. O juízo de garantia, certo? Ele é muito importante e é uma garantia, ao contrário de que muita gente pensa, uma garantia social, é uma garantia para a sociedade, certo? É uma garantia para cada um de nós, é uma garantia para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, para todo e qualquer cidadão. Tem uma obra que eu gosto de citar muito, a obra do Adão Longo, do professor Adão Longo, que traz o seguinte título: o direito de ser humano. Então, todos nós temos o direito de ser humano. Tá? Eu posso responder a 10, 15, 20, 30 processos, mas eu não perdi a condição de ser humano. Tá? Então, o juiz de garantias, ele tem esse aspecto muito positivo. Para o Brasil, seria um tremendo avanço, certo? Legislativo, um tremendo avanço da justiça, desde que nós tivéssemos as estruturas suficientes para poder fazer com que isso operasse de forma satisfatória. Doutor, o que a gente vai falando sobre, desde 1941, tem essa possibilidade de ter a mudança. Como que é esse projeto hoje, 2017, como que ele está o encaminhamento? Como é que o público vai saber se vai ter um resultado positivo ou não? O encaminhamento está indo muito bem, né? Inclusive aqui em Goiás nós já tivemos audiências públicas, né? Os nossos colegas, juízes, o Tribunal de Justiça, tivemos audiência pública, inclusive com a presença de um dos membros importantes da comissão, que é o Dr. João Campos, né, que é um deputado federal, ele é delegado de polícia, então ele tem uma base muito boa no que tange a questão policial, naturalmente, né, porque ele é oriundo, né, ele pertence à corporação da chamada Polícia Judiciária, né. Então, esses debates estão ocorrendo no Brasil inteiro, nas associações de magistrados, associações de Ministério Público, Associação dos Delegados de Polícia, nas OABs, né, dos estados, nas universidades, para poder esclarecer a comunidade jurídico-acadêmica, né, jurídica e acadêmica propriamente dita, sobre o significado desse projeto. E conclamando, naturalmente, as pessoas para apresentar sugestões e discussão. E nesse ponto, o seu programa aqui, nesse momento, né, é o exemplo disso, né, de tentar esclarecer todos esses Mas aspectos. ainda não existe uma data de quando, de fato, esse novo código pode acontecer? Não, isso aí vai depender de pautas do Congresso, naturalmente, né? Mas a gente espera, né? Eu particularmente torço para que não ocorra como o projeto de 1964 do ministro da Justiça da época, né, Frederico Marques, que apresentou o projeto, excelente projeto, né? Depois veio o projeto da professora Ada Pellegrino Grinove também, um excelente projeto, mas que ficou os anos, né, ali se arrastando no Congresso e não foi efetivado. Agora a gente espera que com o doutor João Campos e muitas outras lideranças do Congresso, que isso vá avante e que resulte numa lei eficiente que satisfaça os anseios de todos nós. Doutora, o senhor, além de magistrado, também leva esse conhecimento para as salas de aulas. Hoje está no mestrado da Universidade Federal de Goiás. Como que o senhor tem visto a aceitação dos alunos em relação a essa novidade que pode acontecer agora no Código do Processo Penal? O interesse acadêmico é muito grande, né? Aliás, a história das universidades brasileiras, a universidade brasileira, ela é tida como a universidade tardia, ou seja, nós tivemos um período muito longo, dependendo de Portugal, etc., e quando tivemos
no Brasil a oportunidade de termos as primeiras instituições acadêmicas, né, isso foi um avanço imenso para o Brasil. E hoje, felizmente, nós temos muitas universidades, muitas faculdades de direito, não só as públicas, mas também as privadas, né, se esforçando ao máximo para oferecer um ensino de qualidade. No campo do direito, eu posso assegurar que os alunos, de modo geral, são muito interessados nessas mudanças. E aí compete, então, a nós professores, as direções, né, as coordenações, a incentivar cada vez mais, né, o estudo do direito e as discussões desses problemas, que são problemas muito importantes para a população como um todo. Eu costumo dizer que nós do direito, né, tal qual vocês jornalistas, né, nós exercemos um poder de intervenção social muito forte. O jornalista, ele forma opinião, então ele tem uma participação muito forte como interventor social. E nós do direito também, eu costumo dizer que o médico, ele intervém no corpo humano para aplacar uma dor física. E nós fazemos essa intervenção, certo, num corpo de leis para alterar e aplacar a dor social. E a sociedade brasileira é uma sociedade, certo, que padece muito de dor social, dor psicológica, pela indiferença, pelas as desigualdades, né, pelos preconceitos, né, e nós não podemos, de maneira alguma, cultuar isso. Nós do direito temos que aplacar tudo isso, tentar evitar tudo isso. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a participação do senhor e o Agenda Judiciária está sempre de portas abertas para receber o senhor. Obrigado pelo convite, estarei sempre à disposição. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. Até a próxima. Mais um intervalo na Agenda Judiciária e daqui a pouco estaremos de volta. O presidente do TJGO recebeu uma visita de um desembargador de Santa Catarina. Acompanhe. Getúlio Correia, desembargador da Justiça Militar de Santa Catarina, convidou Gilberto Marques Filho para a abertura do Congresso Nacional da Justiça Militar, que será realizado em Goiânia nos dias 19 e 20 de outubro. Também estiveram presentes no encontro o juiz auxiliar da presidência, Rony Paissandri, e o juiz Gustavo Assis Garcia, da Auditoria Militar do TJGO. A primeira sessão do novo Tribunal do Júri foi realizada no Fórum Criminal da Comarca de Goiânia. Confira. Essa foi a primeira sessão desde a transferência das varas dos crimes dolosos contra a vida para o Fórum Criminal, que fica no Jardim Goiás. O júri foi presidido pelo juiz Gesseir Coelho de Alcântara. Na ocasião, Juliano Genes Campos de Souza, acusado de matar o vigilante Paulo de Tarso Florencio, foi condenado a 16 anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado. No Dia do Exército Brasileiro, o presidente do TJGO participou de solenidade no Comando de Operações Especiais. Confira. O desembargador-presidente Gilberto Marques Filho foi até a base militar, que fica no Jardim Guanabara, acompanhado de comitiva, que incluía o presidente da Comissão Permanente de Segurança do TJGO, desembargador Itamar de Lima, e juízes auxiliares da presidência. Lá, eles participaram atentamente da solenidade. A origem da data em que se comemora o Dia do Exército Brasileiro se deu em função da primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa, no ano de 1648, em Pernambuco. O modelo de conciliação implantado pioneiramente no TJGO servirá como referência para o Tribunal do Tocantins. Confira. O modelo de conciliação no âmbito administrativo correicional foi implantado pioneiramente pelo TJGO. Agora, a Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins editará, ainda esse mês, ato normativo para a criação de uma Câmara de Conciliação no Estado, com o objetivo de realizar conciliações e mediações na esfera administrativa. Para isso, juízes do Tocantins realizaram visita ao Corregedor-Geral da Justiça de Goiás, desembargador Walter Carlos Lemes e juízes auxiliares da CGJ-GO. No início do mês de abril, foi criada no TJGO uma comissão de unidade de mediação e acordo, gerenciamento de crises e prevenção de demandas, a UMA. Sua implementação segue a recomendação número 21/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Confira agora as oportunidades de cursos e concursos disponíveis no Poder Judiciário em todo o país. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, está com inscrições abertas para concurso destinado a preencher 3 vagas imediatas, além de 12 vagas para cadastro de reserva na função de procurador de prerrogativas.
As inscrições vão até o dia 10 de maio e devem ser feitas no endereço eletrônico da OAB. Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso público do Conselho Federal de Odontologia no Distrito Federal. São 3 vagas para procurador jurídico, além de 27 para o cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Quadrix até o dia 5 de maio. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela companhia, uma ótima semana para você e até o próximo programa.